Oi, vô, joia? E aí? Joia? O que o senhor achou da biografia do Albert Einstein, que a gente assistiu lá? Foi ótimo, Luiz. E aquilo lá me fez compreender uma coisa que até os grandes cientistas não conseguiram verificar. O fator do universo paralelo. Quando na exposição ali, eles queriam fotografar um eclipse. Olha, é evidente que você olhando no eclipse, tampa o sol. Quando tampa o sol, aparecem estrelas no fundo. Quer dizer, essas estrelas determinam que existe um universo paralelo. Porque, se você notar, nós vemos sempre o mesmo grupo de estrelas o ano inteiro. No hemisfério sul nós temos o Cruzeiro do Sul. Inclusive nós usamos ele como ponto de referência. No hemisfério norte eles têm a estrela polar, a estrela do norte. Eu acredito que a estrela do norte não apareça aqui no hemisfério sul. E o Cruzeiro do Sul não aparece no hemisfério norte. Agora, é impossível de dia nós enxergarmos as estrelas no céu, porque o sol está contra a nossa visão. No eclipse, quando escurece, é possível enxergar estrelas. E essa estrela determina que existe um universo paralelo. Porque dentro da mesma galáxia, nós não conseguimos ver todas as estrelas. Quer dizer, eu considero isso como um universo paralelo. Quer dizer, se for analisar, isso comprova que do outro lado da Terra existe, durante o dia, tem um hemisfério que tem estrelas brilhando. Só pode ser visto dentro de um eclipse total do Sol. Mas o mais importante, é o fator no universo paralelo. Tem muita coisa aí. Fora isso, até hoje, ensinado na escola, existem 4 elementos: terra, água, ar e fogo. E, na verdade são 5 elementos. A terra e a água nós sabemos que ela faz. O fogo também. Certo? Mas o que faz? Quando apaga o fogo, o que faz esfriar? Já pensou nisso? Há muitas conjecturas, pensamentos a respeito do buraco negro e da antimatéria. O que é o buraco negro? O buraco negro nada mais é do que uma região onde há uma concentração de antimatéria tão forte que ela atrai tudo. Agora, existe no universo todo, assim como existe aqui na Terra a unidade relativa do ar, existe uma quantidade relativa de antimatéria em todo o universo. Quer dizer, eles não contaram terra, água, ar e fogo. O que faz as coisas esfriar aqui? É exatamente a antimatéria. Ela absorve calor. Você fica numa sombra, a antimatéria já está atuando aí. Sim.
Se não fosse antimatéria, não existiria primavera, verão, outono e inverno. Essas diferenças de temperatura são causadas pela antimatéria. Eles entram em todo espaço. Você entra num quarto escuro, num quarto e fecha a janela e porta, fica tudo escuro. A antimatéria está ali presente, ela está presente em toda parte. O que provoca o resfriamento é a antimatéria. Agora, uma coisa que não está bem a ser aplicada até hoje, por exemplo, quanto mais alto, mais frio. Por que mais frio? Porque existem os buracos negros e existe a antimatéria. Ou a temperatura no espaço sideral, ela supera, melhor, ela está na base do zero absoluto, que é 200 e não sei quantos graus, abaixo de zero. Quer dizer, se considerar por esse ponto de vista que o universo todo o universo está inundado de antimatéria, nem mesmo o planeta Mercúrio, que está mais próximo do Sol, recebe o calor do Sol, o calor da luz do Sol. Existe uma outra substância, que eu não sou cientista, não dei nome para ela, que atravessa a antimatéria e quando se aproxima de qualquer planeta, esse planeta se torna luminoso, como a Lua. Você vê a luz saindo da Lua, mas não vê a luz chegando na Lua. Nós estamos num plano que se pudesse ver a Lua, todo o espaço vazio seria inundado de luz. E não é. Não é, porque a antimatéria absorve toda a luz, certo? E todo o calor. Os cientistas já descobriram que no Mercúrio, o planeta que está mais perto do Sol, tem gelo nos polos. Ele só não é possível ter nuvens daí por dentro porque não tem atividade vulcânica no planeta. Quer dizer, se a luz e o calor do Sol atingisse Mercúrio, não poderia existir gelo ali. Eles estariam tão quentes que derreteria tudo e desaparecia. Mas a luz e o calor emitido pelo Sol não alcançam o planeta, nem mesmo o planeta Mercúrio. E qualquer planeta que não tem atividade vulcânica, ele não pode ter vida. Porque a atividade vulcânica faz a água se movimentar, certo? E criar nuvens e daí por diante. A coisa é complexa. Nota, eu não tenho nenhum papel, nada para olhar. Estou falando isso, falando as coisas conforme vem na minha imaginação. E por falar em imaginação, voltamos lá no Albert Einstein. Ele diz que as pessoas preferem olhar para fora e jamais para dentro de si mesmo. Esse aí é o maior erro que nós cometemos. Como nós começamos a fazer perguntas para nós mesmos, nós começamos a obter respostas incríveis. Se você se lembrar de Sócrates, quando ele foi no templo de Apolo, deus da luz e da sabedoria, no frontispício do templo está escrito: conheça a ti mesmo por ti mesmo, e conhecerás segredos e maravilhas do universo. Jesus já disse diferente. Se eu fosse falar das coisas de Deus, quando eu fosse falar das coisas dos homens, vós não acreditais. E se eu fosse falar das coisas de Deus? Nós não buscamos o autoconhecimento. Nós achamos que nós somos carne. Nós não somos carne. Nós somos um espírito
preso às opiniões que nós criamos. Deus nos deu, Deus fez o homem à sua imagem e perfeição com poder sobre todas as coisas do céu e da terra. Mas ele deu livre-arbítrio. O livre-arbítrio aí é como uma espécie de cavalo de Troia, em forma de pensamentos negativos que nós colocamos dentro de nós mesmos e destruímos nossa vida. Se vê pessoas com uma memória prodigiosa, certo? Mas não consegue, sim, entrar dentro de si e procurar pontos relativos e comparativos de referência que eleva a imaginação ao nível da verdade. Como diz Jesus, conheceis a verdade vos libertará. Mas ninguém procura a verdade. A proporção que você procura a verdade de Deus, pede, certo? Porque tudo que pedirdes e crerdes que tendes recebido, vos será dado pelo Pai que está no céu. A pessoa, quando quer alguma coisa, ela fica achando que aquilo é impossível. Mas não é. Porque a nossa mente consciente, ela vê e analisa o mundo material. Ao passo que nós somos seres espirituais. Quando nós procuramos conhecer nós mesmos, conforme o que estava escrito no templo de Apolo, a gente vai transcendendo, vai compreendendo certas coisas que às vezes passou despercebida para cientistas com inteligência fora do normal. O próprio Albert Einstein diz que as pessoas preferem olhar para fora do que para dentro de si mesma. Quando a pessoa olha para dentro de si mesma, ela entra naquela premissa do templo de Apolo. Conheça a ti mesmo por ti mesmo e conhecerás segredos e maravilhas do universo. Isso é verdadeiro. Ninguém é superior ou inferior. O que existe é que existem pessoas mais evoluídas ou menos evoluídas. Mas quando se trata de autoconhecimento, se eu falar um monte de besteira aqui, todo mundo vai rir, vai achar gozado, vai comentar. Mas quando se fala de alguma coisa que venha provocar a evolução da própria pessoa, ela não dá atenção. Existe mais de 50 mil ordens religiosas. Certo? Cada pessoa lê o livro sagrado e interpreta de uma forma. O livro sagrado tem 3 situações. Tem uma parte aparente, que a pessoa raciocina e cria uma igreja. Tem uma parte revelada, onde a pessoa pede para entendimento para Deus e não encontra a solução. E tem uma parte que só pessoas que alcançou toda a evolução, ela vai entender isso, como Jesus, por exemplo. Quer dizer, nós somos pequenos, nós não somos pequenos, nós temos o tamanho exato das nossas opiniões. As pessoas não vão na igreja à procura de Deus. Elas vão à igreja à procura de melhora de vida material. Quer dizer, ela não procura evoluir. Se você quer evoluir, entra nas palavras de Albert Einstein. Observe dentro de você mesmo. Procure o autoconhecimento, o conhecimento de você mesmo. E maravilhas começarão a acontecer para você. Nós viemos à procura de valores materiais. Nós não somos donos nem do nosso corpo. Nosso corpo é apenas
é apenas uma provisão divina, primeiro, para a gente procurar a verdade que liberta, e segundo, para nós vivermos uma vida plena de alegria e felicidade. Mas é preciso que a gente compreenda que a carne é carne, espírito é espírito. Todos nós vamos morrer, e o corpo vai para debaixo da terra. A evolução que você tiver, você vai levar no seu espírito. Mas se você nunca procurou o autoconhecimento, é difícil. Eu passei 40 anos da minha vida tentando entender como funciona a mente. Mas nenhuma igreja explica o que é fé. Fala que precisa ter fé, mas não explica como ela funciona. Não lembro se eu já disse, mas nós temos uma mente consciente, que raciocina, que analisa, certo? E aquilo que a mente consciente aceitou como verdade, mesmo que seja a pior de todas as mentiras, a memória grava e no momento exato ela liberta o impulso para que aquilo aconteça, seja bom ou mal. O que atrapalha a fé das pessoas é que ela está sempre em dúvida. Na Bíblia está escrito: a fé é a certeza do que se espera e a convicção de fatos que não se vê. Quer dizer, quando você procura conhecimento, mesmo do universo, mesmo seja lá onde for, por que parte for, você vai encontrar melhor do que já encontrei. Ninguém é inferior ou superior. E aquela pessoa que está lá embaixo, ela pode evoluir tanto que ela supera muitas pessoas, muitos pensadores antigos. Eu, por exemplo, estou cheio de erros. Eu preciso limpar da minha memória todos esses erros. O pior é que eu não sei quais eles que estão me prejudicando. Mas quando se sabe, quando tem uma pessoa para orientar, as coisas se tornam tudo mais fácil. Mas é muito difícil a pessoa conseguir isso sem ajuda. Agora, Einstein disse: a ciência sem Deus é capenga. Ele usou outra palavra. A fé sem a ciência é cega. E é verdade. Porque é preciso encontrar pontos relativos e comparativos de referência para que nós encontremos a verdade dos fatos. A Bíblia não... Os livros sagrados, melhor, não são escritos para a pessoa entender de cara. Ela tem que usar o livre-arbítrio e pedir orientação divina. Se ela não fizer isso, ela não está seguindo a Deus. As pessoas seguem a igreja, não seguem a Deus. Como está escrito em João 6, 45, 46. Todos serão ensinados por Deus. E aquele que Deus ensinou será entregue a mim e eu o conduzirei no último dia. Em João 7, 34 está escrito: muitos me procurarão e não me encontrarão. Porque onde eu estou, vós não podereis chegar. Você vê as igrejas glorificando Jesus e esquecem de glorificar a Deus. Parece que o próprio Jesus disse: o glorificado não pode ser superior ao glorificador. Eu não procuro riquezas. Eu procuro o conhecimento, procurar entender o conhecimento da verdade. Sem a verdade, né, você pode ter toda a riqueza do mundo, mas não existe sabedoria. É só.